Então, hoje aqui no Papo de Montanha, a gente está recebendo a Areta Duarte e ela vai falar com a gente um pouquinho sobre, um pouquinho não, bastante, a gente espera, sobre a conquista, né, dela, né, a expedição ao Everest, como que foi para, como que ela fez para organizar as coisas, o que que ela sentiu, quais foram as dificuldades, enfim, é isso. Arita, bem-vinda, a gente está muito feliz de receber você. Pode Claudinha, começar. prazer imenso, né? Você sabe que a temática aí da live de vocês é papo de montanha, que é algo de fato que eu sou apaixonada, eu falo muito de montanha e digo assim, pessoal, quem quiser saber desse assunto, pode me chamar, porque sempre é uma troca muito rica. Então, prazer imenso, muito obrigada pelo convite, obrigada a vocês aí, espectadores, ou na verdade, como é que a gente pode falar? Não é espectadores, sei lá, pessoas que interagem com a gente, essa é a preferência, que não fique só de espectador, que de fato eu possa interagir e comentar aí suas experiências e principalmente perguntar o que quiserem saber de mim. Estou aqui à disposição de vocês. É isso, gente. Só para deixar claro, esse papo é montanha, vai ser um papo mesmo. Então, a Areta não vai apresentar agora nenhuma diapositiva, nada disso. É mais para vocês mesmos fazerem perguntas. Então, não fiquem com vergonha, liguem nos microfones, pode ligar a câmera e vamos fazer perguntas. E também, se vocês não puderem falar, pode escrever no chat e a gente faz a pergunta para ela, tá bom? Legal, Ângela, legal. Eu, pessoalmente, Areta, tenho uma pergunta. E aí eu gostaria de começar com essa pergunta. A minha maior dúvida é como você fez para arrecadar o dinheiro, né, para essa expedição, né? Porque a gente sabe que é muito cara. Eu estava até comentando com Claudinha que eu li aquele livro do primeiro escalador brasileiro que foi no Everest, e ele contando como que ele fez, e eu achei, assim, um perrengue bizarro. Aí eu queria saber sua experiência, como que foi todo esse processo, né? Desculpa, não vi. Contar. Viajar amanhã? Não. Perfeito. Ângela, você leu o livro do Nick Levix, é isso? Isso. Aí, pessoal, os demais que não estiverem perguntando, desliga o microfone e quando ela fale para escutar, tá bom? Fantástico. A história é interessante porque você menciona o Nick Levix, que escalou ali com o Mozart Catão, e de fato, desde o primeiro até hoje, né? Hoje são 30 brasileiros que chegaram no topo do Everest, todos sem exceção, realmente têm como maior dificuldade a questão financeira. A gente sabe que muita gente escala o Everest por, sei lá, ter recursos, mas ainda assim é bastante alto comparado com outras expedições, com outras escaladas. Quando eu decidi escalar o Everest, que foi exatamente em meados de março de 2020, início de pandemia, eu montei um orçamento, montei um planejamento e identifiquei que o custo seria de aproximadamente $67.000. Eu contrataria uma operadora, eu estaria com pessoas me ajudando, com carregadores, com estrutura de cozinha, de acampamento, com guias, que são Sherpas. Então, teria esse custo mínimo aí sendo contemplado, equipamento, seguro-aventura e tudo mais. E eu, de fato, não tinha nem nada próximo desse valor na minha conta. Eu moro aqui na cidade de Campinas, eu sou guia de montanha para uma operadora chamada Grade 6 aqui da cidade. É uma operadora que opera montanhas no mundo todo. Eu ganhei experiência para altitude por conta desse trabalho, mas, de fato, a minha remuneração era insuficiente para bancar essa operação e a empresa não tinha condição de bancar a minha ida, até porque era início de pandemia, a gente sabe que o turismo de aventura, estava defasado, existia uma questão econômica envolvendo o mundo todo, mas eu não poderia me escorar na empresa. Eu realmente estava com um desejo imenso de estar lá. Eu entendi que eu já tinha experiência técnica, física e emocional para essa empreitada, justamente por conta da experiência profissional. E naquele momento, quando eu escrevi o planejamento, identifiquei que eu podia voltar a fazer algo que eu já tinha feito na infância. Eu voltei a trabalhar com reciclagem de materiais, voltei a reciclar plásticos, papelão, vidro, alumínio, metal, cobre, porque na infância eu achava que era um percurso muito simples de ser realizado, até porque na infância eu juntei esse material para comprar um brinquedo, na adolescência eu juntei esse tipo de material e vendi para comprar itens para minha casa, eletrodomésticos, e achava que agora na vida adulta era exatamente a mesma coisa, só que um pouco diferente é que o volume teria que ser muito maior. No Brasil, pelo menos, o trabalho com reciclagem não é valorizado, o recurso financeiro que nós temos, o retorno financeiro que nós temos a partir desse material não é grande,
Naquele momento eu entendi que era a única coisa que estava disponível para eu executar, independente do que parecia improvável, impossível de acontecer, eu ia fazer. Eu sempre entendi que o meu passo é necessário para o restante acontecer. O universo, eu acredito que ajuda muito. Naquele momento, eu fiz algo diferente da infância, que foi contar para mais pessoas sobre o meu trabalho, familiares, amigos, desconhecidos. As redes sociais me ajudaram muito, a tecnologia me ajudou muito para amplificar essa rede de apoio. E aí a gente acabou ficando 12 meses, eu falo a gente porque eu não trabalhei sozinha, realmente foi muita gente ajudando nesse projeto. Eu chamei até de projeto da sucata ao Everest. Foram centenas de pessoas, não dá nem para eu mencionar nomes, que eu esqueceria muitos nomes aqui, mas de fato a gente acabou por 12 meses juntando aproximadamente 500 quilos de material reciclado por dia. Ao final de 12 meses, foram 130 toneladas aproximadamente, o que significou 1/3 desse recurso. O restante, Ângela, eu consegui, ou a gente conseguiu, a partir de bazar de roupas, bazar de móveis, leilão de equipamento de montanha, muita gente, muito montanhista me doou equipamentos para eu fazer leilão online. Eu fiz vaquinha, financiamento coletivo, participei do The Wall, aquele game show do Luciano Huck, vendi camisetas, a gente chamou de camisetas sustentáveis, porque eram de algodão orgânico, a gente teve uma coleção do Areta no Everest, e, ao final, conseguimos alguns patrocinadores. 7 empresas, algo muito desafiador para o nosso esporte, realmente me apoiaram. Então, os outros 2/3 foram através dessas outras iniciativas. Quando eu embarquei ao Nepal, que foi no dia 1º de abril de 2020, dia da mentira do ano passado? Do ano passado? Não, 2021. Não, mas foi ano passado, Hans, falei errado. Foi no 1º de abril de 2021 que eu embarquei, foram 12 meses depois do início do projeto. Eu dava com toda a grana já garantida. Realmente eu tinha $67 mil alcançados ao longo de 12 meses e 15 dias. Algo extremamente ambicioso. Muita gente achava lá no início que seria improvável, impossível, e realmente, se a gente converter em reais, né, hoje significa aproximadamente R$400 mil, é muito dinheiro, mas algo, eu diria até sobrenatural aconteceu e permitiu que eu fosse. Foi assim, Ângela. Perfeito. Agora que você falou, né, me lembrei que a gente não sabe quem que é você, muita gente não sabe. Então, você pode nos contar um pouquinho de quem você é, sua experiência, porque você falou agora que trabalhar como guia em montanha. Então, isso aí, qual é a sua experiência com montanhismo? Por que você ficou com vontade de ir para o Everest? Perfeito. Então, eu sou montanhista e empreendedora socioambiental. Eu sou montanhista desde 2011, quando eu conheci esse esporte. Na verdade, eu ingressei nesse segmento de montanhismo em 2011, mas eu conheci em 2007, quando eu estava me formando em educação física. Em 2007, eu assisti uma palestra sobre montanhismo dentro de uma operadora de montanhismo aqui em Campinas, algo que era muito raro, aqui na cidade não tem tantas opções quanto o Rio, por exemplo. Tem muito a crescer, tem muito a experimentar, a desenvolver. Mas quando eu assisti a essa palestra sobre trekking, expedições, escalada, fiquei muito empolgada e me questionando ao mesmo tempo. Me questionando no sentido de como é que antes, na minha infância e adolescência, eu nunca tinha ouvido falar nesse esporte. Diferentemente do Rio, a gente não tem montanha em todos os lados, então, de fato, não era algo que estava muito próximo da minha realidade. Mas, naquele momento, apaixonada, e por mais que eu estivesse crítica, inquietada aí por não ter conhecido antes, eu queria muito experimentar. Então, a forma que eu encontrei para experimentar foi tentar uma oportunidade profissional. Em 2011, eu fui convidada a fazer parte dessa operadora de montanhismo, até porque eu já estava enchendo muito o saco deles, né? Eu já estava realizando cursos, formando uma rede de contatos aí, conhecendo outros guias, conhecendo outros montanhistas. Eles perceberam que eu estava muito interessada, e aí eu fui convidada a ingressar. Eu iniciei essa operadora como vendedora, consultora de roteiros, depois eu passei a dar assistências aos guias, tanto no Brasil quanto fora, e finalmente eu me tornei guia especializada em alta montanha. Eu acabei tendo a oportunidade de visitar 7 países para escalar montanhas acima de 5 mil metros. Algo realmente apaixonante, algo que realmente me transforma. Eu moro na cidade de Campinas, que é interior de São Paulo. Eu moro exatamente na periferia da cidade, no Jardim Capivari, fica na região sudoeste da cidade. E é muito interessante observar que pessoas da periferia têm menos acesso ainda a esse esporte, porque, de algum modo, é muito caro, né? A gente precisa de dinheiro para comprar equipamento, precisa de dinheiro para fazer treinamento, precisa de dinheiro para fazer a logística, viajar entre um ponto e outro. Então, quando
a gente pensa em clubes, por exemplo, que de algum modo tenta realmente democratizar, eu fico realmente muito contente, porque é de fato, para mim, montanha é escola, para mim, montanha é uma oportunidade de desenvolvimento, autoconhecimento, empoderamento, e acho que deveria estar acessível a todo mundo. Eu admiro muito o trabalho dos clubes, muito. Ótimo, Areta. E o preparo físico que você fez para o Everest, né? Porque a gente sabe que é uma montanha bem exigente, porque é muito alta. Então, não é... Bom, hoje em dia a gente sabe que tem mais gente indo, mas de qualquer jeito ela é exigente, né? Conta pra gente como que você fez esse preparo físico. No ato que eu decidi escalar o Everest, Ângela, que foi em março de 2020, eu já tinha entendido que alguns passos mínimos recomendados eu já tinha adquirido por conta da profissão. Então, a gente fala de um passo que é alcançar excelente condicionamento físico, o outro passo é ter conhecimento e experiência de escalada em rocha, depois, ter conhecimento e experiência de escalada em gelo, ter um volume de experiência em alta montanha, então ter um volume de escalada aí no currículo, e de fato, ter assim, um desenvolvimento emocional e até familiaridade com uma escalada de uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. A gente fala de 5 passos, então, para pensar em escalar o Everest, para pensar não somente para ter bom desempenho, mas também para ter segurança. Esses passos eu já tinha alcançado, mas desde a minha decisão de escalar o Everest até a próxima temporada, que seria exatamente entre março e maio do próximo ano, então de 2021, eu teria aproximadamente 12 meses, eu teria que ter a manutenção física. Então, nesse período de 12 meses, eu treinava 6 dias na semana, eu corria, pedalava, nadava, tinha acompanhamento de uma personal trainer para exercícios de força e funcional, e também fazia acompanhamento com osteopata para evitar lesões, para meio que reequilibrar os meus órgãos, as minhas articulações, enfim, e acompanhamento com psicólogo e terapeuta. Você sabe que essa equipe multidisciplinar, e até nutricionista, essa equipe multidisciplinar, eu não tinha antes de decidir escalar o Everest, eu tive a partir de trabalhos voluntários, eu não tinha mínima condição de bancar uma equipe como essa, menos ainda focada totalmente, todo o dinheiro que eu conseguia era voltado para o caixinha Everest, né, para a operação, para estar na expedição, e eu tive a sorte de surgir aí uma série de voluntários, profissionais voluntários e muito bons, que me ajudaram nessa preparação. Mas, de fato, eu treinava 6 dias na semana e fazia esse acompanhamento nutricional, emocional e fisiológico também. Uma coisa que eu não estava previsto de eu executar, mas eu executei dentro de 12 meses, é o retorno à montanha. Quando eu decidi ir para o Everest, a gente estava em pandemia, estamos, eu diria que até agora, né, com esse problema do Covid, mas já tinha muito tempo que eu estava sem visitar alta montanha. Em 2020, eu já estava afastada há bastante tempo. E eu estava um tanto preocupada de não ter esse treinamento específico. Treinamento específico nada mais é do que treinar algo semelhante ao que a gente vai vivenciar lá no objetivo principal, né, lá no Everest. Então, eu decidi, em fevereiro de 2021, voltar ao Equador. Foi ali, então, que eu escalei a mais alta montanha do Equador, Chimborazo, 2 meses antes de ir ao Everest. E foi fundamental. Não pela questão adaptação à altitude, nada disso, até porque a adaptação que eu alcancei no Equador não era crônico, não se manteve até o Everest, mas principalmente para eu voltar a praticar as técnicas de deslocamento em neve, em gelo, acampar, altitude, desenvolver realmente autoconfiança, segurança e potencial emocional para estar no Everest. Então, o treinamento geral é fundamental, mas eu diria que o específico não pode deixar de acontecer. Posso perguntar? Posso? Independente de toda essa performance, quer dizer, de todo esse treinamento, pode acontecer de você não conseguir se aclimatar, não é isso? Com certeza. Perfeito, Judy. Perfeita colocação. Você sabe que a gente sempre fala que não importa toda a experiência. Eu já tinha 10 anos de experiência, eu já tinha 10 anos de experiência quando eu decidi escalar o Everest, mas cada montanha que eu visito, eu preciso passar por um novo ciclo de aclimatação, eu preciso fazer com que o meu corpo se adapte àquele ar rarefeito. É muito comum pessoas que já têm uma experiência anterior
tem um restart ali de adaptação, de aclimatação mais rápido, mais fácil. Mas não é 100% de garantido que vai acontecer, Júlia. E é interessante essa pergunta tua, porque no Everest eu tive sintomas de mal de altitude que eu nunca tinha tido em outra montanha. E não foi lá em cima, foi lá embaixo. Quando eu fui ao campo 1 do Everest, Júlia, eu tive princípio de edema pulmonar. Eu nunca tinha tido esse problema em montanha alguma. O campo 1 do Everest está a 6.100 metros de altitude. Eu já tinha ido ao Aconcagua, que está a quase 7.000 metros. Eu já estive no topo da Aconcagua 4 vezes. Mas eu não sei o que houve exatamente, e de fato eu cheguei no campo 1 do Everest tossindo muito. Lá existe um mal que eles chamam de... É tipo de uma tosse alérgica, que eles chamam tosse do cumbu. É como se tivesse uma bactéria estabelecida ali naquela região, que gera em nós essa tosse constante, que machuca a nossa região pulmonar, os nossos alvéolos. Eu chego a ter uma insuficiência respiratória, chego a ter excreção saindo aqui pela boca o tempo todo. Eu sei que eu cheguei no campo 1 do Everest, Júlio, com uma saturação de 70%. Isso é muito baixo, muito baixo. Dificuldade para respirar, dificuldade para comer, para me deslocar, até para deitar, para descansar. E eu até adiantei o uso de suplementação de oxigênio. É recomendado o uso de suplementação de oxigênio, né, o cilindro, a máscara, a partir da zona da morte, a partir de 7.500. Eu adiantei, eu comecei em 6.100. E foi fundamental para me ajudar a recuperar. Nessa ida ao campo 1, eu decidi seguir um pouco mais alto, porque o que de fato eu queria, que tinha me despertado para estar no Everest, era o Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio é uma parte do Everest, está entre 6.100 até 6.400, um lugar maravilhoso, era realmente um lugar que eu queria conhecer. Apesar do meu mal de altitude, do meu princípio de edema pulmonar, eu decidi ir ao campo 2, porque eu entendi, se eu descesse em definitivo para o campo base, talvez eu não tivesse a oportunidade de voltar. Eu teria que passar pela avaliação médica, e o médico ou a médica que decidiria se eu poderia ficar na expedição ou não. Eu sou muito obediente, por mais que eu seja guia de montanha, ali eu não era guia, ali eu era realmente uma participante igual a todos, e se o corpo médico ou o guia dissesse que eu não tivesse condição de seguir, eu obedeceria e voltaria para casa. Eu sempre digo que o meu verdadeiro cume é o meu lar, é a minha família. O cume é uma parte importante da expedição, mas não é, a principal, pelo menos para mim, não é. Então, eu fui ao Vale do Silêncio, um pouco antes do campo 2, com muita dificuldade de me deslocar, voltei ao campo 1, coloquei um pouco mais de suplementação de oxigênio, devolvi lá o cilindro, tomei dexametasona, algo que eu nunca tinha feito também. Eu não gosto de tomar medicamento, porque eu acho que camufla muitos sintomas, eu não recomendo, mas era necessário para eu minimamente conseguir descer até o campo base, senão eu não conseguiria ter uma questão fisiológica, bioquímica funcionando bem para ter esse deslocamento. Tomei, então, dexametasona e voltei ao campo base. No campo base, eu tive que esperar 2 dias. Passei pelo posto médico, ela recomendou tomar antibiótico, xarope para expectorar, descansar, realmente descansar sem atividade por 2 dias, e se eu progredisse bem, evoluísse, eu seguiria em frente. Se não melhorasse ou mantivesse os mesmos sintomas, eu voltaria para Katmandu, para o hospital. E muito provavelmente de helicóptero, porque naquelas condições eu não teria condição de descer caminhando, voltar da mesma forma que eu tinha subido. A o único prazer que eu tive do Everest foi passar de avião por cima do Everest, porque eu saí do Lindo, né, Nepal, Judy? fui para o Butão e me botaram na classe executiva, como é que é? Na primeira classe, sem eu nem ter pedido, porque a minha passagem não era, obviamente, mas é uma viagem curta, né, do Nepal para o Butão, e aí eu tive o prazer de ver pela janela uma coisa realmente inexplicável. Era o meu sonho de Era de consumo. dia, Judy? Estava de dia? Era de dia, de Fantástico, dia. fantástico. E assim, aí tinha champanhe, tinha comida, tinha sei lá o quê no avião, e eu nem olhava para a aeromoça. Esse prazer eu não tive, Júlia, esse prazer eu não tive. não sabia. Poxa, eu passei uns 40 minutos vendo aquilo ali, eu fiquei enlouquecida. A cadeia do Himalaia realmente infelizmente, é impressionante. É impressionante. o Annapurna também vi assim de longe, entendeu? Porque eu estava fazendo uma trilha que era
Era uma travessiazinha, não era muito grande, mas eu passei lá uns 5 dias, né, subindo e descendo. Então, o meu prazer também foi só de sentir frio, muito frio, e beber água quente para ver se eu não morria congelada. Só. Você sabe, Júlia, que você está falando do Annapurna, eu ainda não conheço, morro de vontade de conhecer, mas é comparado ao Everest, trekking campo base do Annapurna com o campo base do Everest, é considerado mais desafiador do que o próprio Everest. E, de fato, né, a gente ter aquela sensação passando por cima do Himalaia é realmente impressionante, e a gente entende que tem muitos lugares a serem explorados e conhecidos, né? Tem muitas montanhas naquela região, muitas, muitas, muitas. O campo base do Everest, por exemplo, é um roteiro recomendado até para quem não tem experiência nenhuma em altitude, em montanha, porque a progressão, a ascensão ao campo base é realmente muito lento, progressivo, e a média de desnível diário é de aproximadamente 500 metros. Então, até quem quer conhecer o Himalaia, eu recomendaria realmente o campo base do Everest, porque ele é acessível, pouco restritivo, pouco restritivo. Entendi. Areta, Parabéns pela sua chegada maravilhosa. Olha, muito orgulho. Show de bola, obrigada. olá, eu sou Lívia. Eu queria fazer uma pergunta, Lívia. pode? Oi, Por Areta, favor, Lívia. parabéns pela sua conquista. Ficamos todos aqui acompanhando e admirando todo o seu esforço, né, para conseguir chegar nesse lugar. Que eu acho que, como, né, você bem colocou aí, é um esforço para quem ainda maior, né, para quem não nasce numa condição privilegiada, né. Aqui no Brasil a gente tem muitas restrições à montanha devido a condições sociais e também como mulheres, né, a gente também tem que colocar isso. Eu queria saber, você falou aí um pouco, né, dessa sua condição de saúde, como é que foi esse trabalho em termos psicológicos? Você falou do seu acompanhamento aí com a terapeuta e me interessei em saber um pouco sobre o seu, como é que era esse trabalho psicológico para você estar lá, e quando você chegou lá e aconteceu essa questão do edema pulmonar, como é que você se sentiu? Eu sei que, é claro que o cume, né, é só uma parte do que a gente vive na montanha, e eu concordo completamente com você, mas ao mesmo tempo, eu acho que também a gente tem um pouco de frustração quando não chega no cume, né, ou quando a gente vê que talvez o nosso sonho, ainda mais um sonho, porque para você foi tão árduo, né, para chegar lá simplesmente, Sim. e você poder ver que isso poderia fugir das suas mãos. Então, queria que você comentasse um pouco isso. Perfeito, Lívia. Excelente pergunta. De fato, o meu desejo imenso e o meu trabalho tem sido para ver mais mulheres praticando montanhismo. Eu, como guia, sempre que vejo os grupos, quando tem mulheres, os grupos são formados por no máximo 30% de mulheres, então é muito pouco. No caso do Everest, éramos 6 brasileiros. Dentre esses 6 brasileiros, nessa expedição que eu estive, eram 2 mulheres, eu e a Dani, e é muito comum, isso ainda é muito comum. Temos poucas mulheres praticando, infelizmente, porque, de modo geral, eu percebo que as mulheres são muito mais resistentes, elas mandam muito bem nesse tipo de ambiente, é impressionante. Eu diria, Lívia, que o meu treinamento psicológico, de modo geral, não aconteceu precisamente no período de 12 meses pré-escalada, entre a minha decisão de escalar até a minha ida, mas ao longo da minha vida, obviamente, mas ao longo desses 10 anos de prática de montanhismo. A cada ida à montanha, a gente encontra adversidades, a gente encontra problemas, crises, é sempre um ambiente hostil, que desenvolve em nós algum tipo de conhecimento, de experiência e até de tolerância e respeito e empatia para aquele tipo de ambiente. Então, para a montanha propriamente dita, Lívia, eu desenvolvi ao longo de 10 anos de trabalho como guia de montanha, como visitante de montanhas no mundo. O período pré-Everest, esse de 12 meses, que eu tive acompanhamento com um terapeuta e com uma mentora, inclusive, me ajudou muito com o equilíbrio emocional relacionado à aquisição da grana. Eu estava extremamente estressada, esgotada, porque o trabalho com a reciclagem era de domingo a domingo, 7 dias na semana. Eu tinha que manter o meu trabalho na operadora de montanhismo, apesar da pandemia, eles não me mandaram embora, a gente tinha que fazer os atendimentos. Eu tinha que encontrar horários na minha agenda para ter o treinamento e horário para dormir. Eu dormia em média 5 horas por dia. Para mim é insuficiente. O suficiente para mim são 7, 8 horas. Então, o meu cotidiano estava muito esgotante. Só que, ao mesmo tempo, Lívia, eu não entendia, eu não sabia por
por que eu estava tão forte, assim, acreditando e motivada que, poxa, ia dar certo? Eu não entendia, a ponto de eu não conseguir explanar às pessoas, eu não conseguia explanar a possíveis marcas patrocinadoras, até que essas duas pessoas, dois profissionais, a mentora e a terapeuta, me ajudou a entender que era algo que era como se eu tivesse reconhecido o meu propósito de vida. Eles me ajudaram a conceituar essa minha motivação como sendo um propósito de vida. Eu reconhecia que a minha ida ao Everest não era por conta de estar lá e alcançar um pódio, alcançar uma realização, uma conquista, uma escalada. De fato, o que estava por trás da minha ida ao Everest era alcançar recursos, visibilidade, para alcançar recursos, para garantir mais oportunidades à comunidade onde eu moro, às mulheres, à periferia. Quando escolhi cursar educação física, eu era muito apaixonada por exatas, mas escolhi educação física porque eu achava que era um instrumento fantástico para eu falar com jovens, com adolescentes, com crianças, para mostrar para eles que o mundo era gigantesco, as experiências eram incríveis e que eles sempre teriam condição de realizar, independente do lugar onde eles moravam, onde eles morassem. Que a educação era um grande instrumento para isso, que o acesso às oportunidades, às experiências, era realmente, sem dúvida nenhuma, ferramentas para esse alcance de suas próprias realizações. Só que esse desejo, entre eu entrar na Faculdade de Educação Física até a minha decisão de escalar o Everest, estava incubada. Eu não tinha tido coragem de executar nenhuma ação que promovesse esse tipo de impacto social. O Everest me fortaleceu. Eu estava tão crente de que daria certo a minha empreitada lá, porque, de fato, eu entendia que chegar ao Everest me daria visibilidade, e, de fato, deu antes mesmo de eu ir. Canais, pessoas, gente de tudo, do Brasil e fora do Brasil, queria me entrevistar para entender que projeto era esse. E interessante observar que esse interesse acontece até hoje, pós-escalada. Então, eu entendi que, de fato, o Everest gera esse status quo, gera essa vitrine, e que, para mim, seria um instrumento para eu alcançar essa transformação social ambiental. Eu, por exemplo, hoje não, né? Desde antes de ir para o Everest, estou com um projeto em mente que é implantar paredes escaladas em todas as periferias. Eu achava que escalar o Everest, conseguir a grana para escalar o Everest era difícil. Desde que eu votei no dia 4 de junho de 2021, percebi que é muito mais difícil um projeto social, mas muito mais difícil. Por conta de grana, por conta de burocracia, por conta de falta de apoio, mas é isso que me motivou lá atrás. Quando eu pensei em escalar o Everest, era esse propósito de gerar transformação social, é esse propósito de ter paredes escaladas em todas as periferias, que a parede escalada não é somente pelo esporte, na verdade, para dar oportunidade às pessoas ter esse autoconhecimento que a gente alcança escalando, ter esse empoderamento que a gente alcança estando na montanha. Então, os psicólogos me ajudaram no projeto pré-Everest, sabe? E lá na montanha, Lívia, quando teve esses problemas de saúde, esse edema pulmonar que eu comentei com a Jude, eu tive um outro momento que eu tive queimadura de retina, na verdade de córnea, um outro momento eu tive congelamento do dedo anelar. Pessoas ali no grupo, na operação, brasileiros especificamente, olharam para mim e perguntaram: Areta, e se não der para você chegar lá no topo, o que você vai falar para os patrocinadores? Para mim estava muito claro, por conta dessa vasta experiência, Lívia, que se não chegar no topo é uma possibilidade. Eu nunca gostei de vender cume e nem de comprar cume. E se o patrocinador não tivesse entendido isso, eles não deveriam me apoiar. Quando alguém ali na operação me perguntou isso, eu falei, perdão a palavra, pessoal, eu não quero desrespeitar, mas eu falei um grande palavrão, tipo ferre-se, mas é análogo a isso, tá? Não estou interessada, o cume para mim é uma parte. Eu estava curtindo muito essa minha expedição desde a minha saída de São Paulo, Guarulhos, Doha, Katmandu e toda a minha expedição. E entendia que eu precisava respeitar todas as condições minhas, fisiológicas, químicas, da operação, climática, das condições, e se a montanha permitisse eu estar lá no topo, eu chegaria. Se não permitisse, eu voltaria, triste, obviamente, mas aceitaria, porque eu sou muito obediente e meu verdadeiro cume era estar na minha casa. Eu não queria morrer na montanha, a ponto de eu ter visto 4 corpos naquele lugar. Eu não queria ser mais um, não queria mesmo. Areta, é emocionante te ouvir, assim, essa questão do seu propósito e tudo. É uma coisa que instiga, né, a gente. E essa questão de chegar no cume, eu não tenho experiência em alta montanha, tá? Mas só para pontuar, eu quero fazer. Eu fiz, na verdade, eu fui para o Chile no final do ano passado, exatamente com esse objetivo, nem um pouco comprometida com fome, mas eu queria experimentar meu corpo na altitude.
E aí eu fui para o El Plomo. Eu não cheguei no cume, mas fiz 5.000 metros. Eu tinha feito um dia de adaptação, uma noite. Eu fiquei com muita náusea, muita dor de cabeça. Mas foi uma experiência que eu adorei, independente de ter chegado ao cume ou não. É muito interessante isso, porque eu estava no momento daquele que eu acredito que você tenha sentido muito isso também, de você estar ouvindo muito o seu corpo, né? As suas necessidades, e é uma conexão que é inexplicável, porque eu me permiti ali estar, né, nessa situação de que, nossa, o meu dedo está dormente, o que está dormente, o que eu estou sentindo, o sono que eu estou sentindo, né? A sua fisiologia fica alterada, e como você sente isso. E agora eu quero começar a me preparar para... agora que eu experimentei isso, né? Eu sei que cada montanha é uma montanha, mas eu quero muito, né, fazer, né, para daqui a um tempo uma alta montanha. E aí agora eu queria que você comentasse, se você puder, um pouco sobre dicas para iniciantes, né? Como você sabia que você estava preparada para a sua primeira montanha, né? Como você sabe que você fez um preparação adequada, tanto, né, no sentido físico, que você falou muito da força, né, que você tem, e é uma força física e psicológica. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, sim. Lívia, é muito interessante observar que o nosso país tem muitas opções para a gente iniciar, e eu recomendo realmente a gente ter a iniciação aqui, onde não tem altitude acima de 3.000 metros. As minhas primeiras experiências aconteceram ali na Mantiqueira. Eu realizava trekkings de um dia, de algumas horas, 5, 7 horas no máximo, e hiking, mas daqui a pouco eu progredi para a travessia. Eu gosto de dizer que é muito legal a gente realizar curso de escalada em rocha básico, para a gente conhecer um pouco de equipamentos, segurança, mas também como transpor da maneira, sei lá, uma pedra que vai ter no meio de uma travessia, onde eu não vou escalar, mas vai ter a pedra no meio do caminho. Como eu entender um pouco melhor de informações da interação do ser humano com a fauna, com a flora. Então, curso de escalada em rocha básico, eu super recomendo para iniciante, assim como trekkings de um dia, de algumas horas, é super recomendado. Aí, como segundo passo, eu recomendaria realmente travessias, onde a gente tem a possibilidade de acampar no meio da montanha, onde a gente vai ter que lidar com equipamentos, que tipo de equipamento levar, como ser minimalista, que tipo de itens a gente vai ter que levar para gerar o menor impacto possível na montanha, quanto de comida, como montar barraca, como desmontar, que tipo de item a gente tem que levar para iluminar, o que a gente leva para produzir água, esquentar água, preparar água, ingerir água, higienização. Então, eu gosto muito de travessias como sendo, entre aspas, o segundo passo aí de preparação. Travessias de uma noite na montanha ou mais, mas, enfim, travessias. Como, por exemplo, Petrópolis-Teresópolis, como, por exemplo, Serra Negra, Limitatia, Rancho Caído, Rui Braga. Gosto muito de travessias. E agora Serra Fina, né, que vai abrir. Serra Fina, reabrindo. Nossa, sou apaixonada por Serra Fina. Para mim, Serra Fina não pode ser assim uma das primeiras travessias a ser realizadas, porque para mim é muito desafiador. É um lugar que a gente tem que carregar muito peso, a gente passa mais de um dia caminhando, a menos que a gente seja corredor ou experiente em montanha, né? Dá para fazer Serra Fina em um dia, se a gente for corredor. Mas quem vai fazer essa prática de travessia tradicional, passa-se no mínimo 2 noites lá naquele local, e é muita ascensão e descensão, são muitos picos ao longo do percurso, muita carga em relação a acampamento, comida, água. Mas Serra Fina é incrível, eu sou apaixonada. Então, o último passo antes de ir para a alta montanha, eu diria que realmente a Serra Fina é o melhor treinamento, na minha opinião, pré-alta montanha. A minha primeira experiência em altitude foi o campo base do Aconcagua. Eu estive lá em janeiro de 2012. Eu realizei esse trekking ao campo base da Aconcagua durante 6 dias na montanha e voltei dizendo o que é que a turma vem buscar nesse lugar. Porque ali eu tive uma dor no maxilar por conta da pressão atmosférica, eu sentia um ar muito seco, clima árido, tendo que acampar num lugar onde é muito difícil você deitar na horizontal, você tem que levantar um pouquinho o seu tronco para conseguir respirar melhor, você tem que hidratar o tempo todo, muito mais do que aqui na cidade. Você tem que trabalhar com uma série de camadas de vestimentas para fazer a manutenção térmica entre calor e frio. Lá no Aconcagua, durante o dia é muito quente, à noite é muito frio, é região desértica, né? Por isso, então, essa mudança climática muito, numa faixa, né, entre positivo e negativo muito ampla. Mas eu diria que um trekking a 4.000 metros de altitude, 5.000 metros de altitude,
é recomendado como terceiro passo. E depois, realmente, que você já se conhece um pouquinho em altitude, já poderia, na minha opinião, começar a pensar em expedições ou até curso de escalada em gelo, né? E aí poderia ser expedições em 5.000 metros, 6.000 metros. Bolívia, por exemplo, é um lugar que tem ótimo custo-benefício, pessoal, porque tem uma série de oportunidades ali de 5.000 a 6.000 metros de altitude, e o custo lá é muito baixo. Equador é possível fazer, né, porque tem uma avenida lá lotada de vulcões, de montanhas, e o valor também é bastante acessível, mas eu diria que o terceiro passo seria ir para esse tipo de ambiente. Quarto passo, na verdade, expedição entre 5 e 6 mil metros de altitude. E aí, a partir daí, você já começa a definir qual que é o seu maior objetivo, né, em montanha. Tem gente que vai querer escalar super verticalizado, sei lá, um Fitzroy da vida. Tem gente que vai querer manter as atividades em alta montanha sem que seja uma escalada tão técnica. A Concagua, por exemplo, se for pela face normal, essa que eu fiz, ou a rota 360 graus, não precisa ter uma super experiência de escalada em gelo em rocha. A gente praticamente chega ao topo caminhando. A maior dificuldade realmente será a altitude. Agora, face sul da Concagua, você precisa saber escalar rocha e gelo. Então, depende muito. A partir dessa terceira, quarta experiência, você vai começar a entender qual é o teu objetivo para saber quais são os próximos passos. No meu caso, o meu maior objetivo a partir de 2020 passou a ser Everest. Então, não somente eu tinha que ter essa experiência de Brasil, de condicionamento de treinamento específico, né, estar na montanha no Brasil, apesar de não ter altitude, mas acampar, fazer longos trechos, terreno acidentado no Brasil, estar em montanhas de 6, 7 mil metros de altitude e ter conhecimento de escalada em rocha e em gelo. Não tão avançado, porque realmente a rota tradicional do Everest não existe uma escalada super avançada. Você precisa usar cadeirinha, precisa usar capacete, equipamento de escalada, para você maximizar as suas chances de segurança. O Everest tem uma característica, como algumas montanhas do Himalaia, que é de ter cordas fixas ao longo de todos os campos altos. Então, a gente conecta a nossa solteira, né, a nossa cadeirinha à corda fixa, e se a gente, de repente, escorregar, tiver algum acidente, a gente fica preso naquela cadeirinha. Como naquelas gretas, né, aqueles buracos, aquelas fendas no meio da montanha. São montadas as escadas nas fendas, nas gretas. Para a gente transpor essa greta, tem corrimão aqui, tem cabo de aço ou corda nas laterais. Nós conectamos a nossa cadeirinha a essa corda para a gente transpor. Então, por que é importante saber as técnicas de escalada? Para saber minimamente como conectar. A gente não pode ficar esperando que o Sherpa, que o guia vai fazer isso por nós o tempo todo. Ele também é ser humano, ele também cansa, ele também se esgota, e se a gente exigir que ele faça isso ao longo de 6 mil, 7 mil, 8 mil metros de altitude, a gente entende que não vai dar certo. Não vai dar certo. Em algum momento ele estará esgotado e a gente tem que ter um mínimo de autonomia para fazer esse tipo de empreitada. Arieta, tem uma pergunta no chat. A Amanda perguntou: depois de aguardar 2 dias no campo base, como foi? Depois de aguardar 2 dias no campo base. É que você perfeito. Porque eu estava com edema pulmonar. Perfeito. A expedição Everest, pessoal, a gente fala de pelo menos 4 ciclos. 3 ciclos são de aclimatação, 1 ciclo é o ciclo de cume. Ciclo de aclimatação, só relembrando, é subir aos campos altos e voltar. Subir ao campo 1, ao campo 2, campo 3 e voltar ao campo base. Eu já tive esse problema de edema pulmonar logo no primeiro ciclo, então, quando eu voltei, passei pelo posto médico que tem no campo base do Everest, a médica pediu para eu aguardava ali com muita... um processo de resiliência, até de fé e crença de que, poxa, pode ser que dê certo, pode ser que eu me recupere. Ao passo também que eu teria que lidar com pessoas ali no grupo que entendiam que, poxa, até comigo mesmo, eu entendo que recuperar de edema pulmonar na altitude é muito difícil. Quando a gente tem qualquer problema com princípio de edema pulmonar, qualquer tipo de sintoma mais grave, com altitude, geralmente só se resolve quando a gente desce de altitude. O campo base do Everest estava a 5.300, está a 5.300. O remédio mais efetivo para esse problema que eu estava tendo era realmente ir para campos mais baixos, sei lá, ir para avaliadores mais baixos. Mais que isso, era ir para Katmandu, a menos de 2.000 metros de altitude. Mas se eu voltasse para Katmandu, eu não teria como retornar para a expedição. Então, eu realmente fui ali naquela espera no campo base, precisei executar todos esses valores essas competências de paciência, resiliência, lidar com as pessoas
algumas pessoas muito tóxicas ao redor, outras até me apoiando, sendo muito fraternais, dizendo, pode ser que dê certo. Eu não sei se elas falavam isso do fundo do coração, mas, de fato, ao final de 2 dias, muito paciente, hidratando muito, comendo, repondo as energias e descansando, cumprindo as ordens médicas, eu consegui recuperar. Não é elementar. Às vezes, nesse tipo de situação, a gente lida com os nossos monstros, né? É um falando que vai dar certo, outro dizendo que vai dar errado, mas é o que vocês estão comentando, né? Quando a gente vai para a montanha, a Lívia falou muito bem disso, né? A gente olha muito para dentro de nós, a gente resgata forças que estão aqui que a gente nem reconhece, nem sabia que existiam, mas está tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro é o que a gente precisa acessar para, de fato, superar esse tipo de adversidade. Arieta, quero perguntar mais, porque eu sou realmente, eu gosto do Everest, não tem jeito. Que bacana! Eu só vou na me próxima. Coloca aí na fila, que eu quero perguntar também. Ai, desculpa, é Claudinha. rápido, Claudinha. Não, pode falar. Tô aqui implicando com você, Júlia, saudade. Não, então, eu queria entender o seguinte: você entra numa expedição com outras pessoas que você não conhece, ou você vai avulsa com o seu Sherpa, sua comida, seus pertences? Como é que funciona isso? E se existe um acampamento permanente ali no Campo Base 1, se ele fica lá o ano inteiro, se tem pessoas que ficam lá o ano inteiro, ou como é que é, ou só funciona numa determinada época. Aí sobre o lixo também, que eu queria saber, como é que o lixo sai dali? Perfeito. Jude, no caso da Expedição Everest, existem diversas formas de realizar. Você pode fazer em solo, você pode ir com um amigo, você pode ser de uma maneira mais autônoma. Eu escolhi contratar uma operadora local, e nessa operadora local, outros brasileiros também contrataram. Então, essa operadora tinha a responsabilidade de ofertar o Sherpa, de ofertar cozinheiro, carregadores, os animais, os iaques, para carregar itens até o campo base. Eles ofertavam também a alimentação, eles é que preparavam a comida, eles é que derretiam gelo para a gente se hidratar. Então, muita gente chama essa expedição de Nutella, porque a gente tinha uma superestrutura para estar na montanha. Mas eu não conhecia nenhum dos Sherpas, eu não conhecia nenhum dos guias, e as pessoas que estavam lá, os outros brasileiros que estavam lá, alguns eu até conhecia, mas, de fato, eu nunca tinha escalado com nenhum deles. Então, a interação, a integração e a busca de um grupo harmônico e sintônico realmente aconteceu a partir da nossa aproximação ao campo base e, principalmente, no campo base. A aproximação ao campo base, a gente não pernoita em acampamentos, nós pernoitamos em refúgios, em lodges, que é muito agradável. A gente tem cama, a gente não sabe dormir sobre a cama, tem comida, tem refeitório, tem cozinha, tem banho. E a partir do campo base, nós temos uma estrutura mais restrita. Então, no campo base, cada um dos brasileiros, cada um dos clientes tinha a sua própria barraca, dormitório. São barracas mais altas do que essas que a gente conhece aqui no Brasil, de travessia, são barracas mais altas, dá para eu ficar em pé dentro da minha barraca. Tinha um colchão de mais ou menos 1 palmo para eu dormir, e aquela barraca ficou para mim disponível durante toda a expedição depois do campo base. Até o campo base foram 10 dias de caminhada. Do campo base em diante, nós ficamos mais 44 dias na montanha. Então, a expedição Everest que eu participei durou 54 dias na montanha. O Sherpa, Jude, eu tinha vários Sherpas, né? Cada um dos participantes, cada um dos clientes tinha disponível um Sherpa para estar no dia de Takakume com a gente. Só que durante a aproximação e ciclo de aclimatação, eu não sabia quem ia ser o meu Sherpa. Eu só descobri quem ia ser o meu Sherpa, quem ia ao topo comigo no dia de ataque ao cume, que passou a ser o Pasang Sherpa. Mas para mim foi muito legal, porque eu fazia questão de estar dentro da barraca cozinha, dentro do refeitório deles, interagindo com eles, tentando entender por que eles estavam ali, quem era a família deles, por que eles estavam assumindo o risco de vida para estar guiando a gente, qual era a relevância deles estarem ali. E essa interação gerou realmente muita empatia, e mais que isso, uma conexão, uma convergência, pelo menos entre eu e o Pasang, que no dia de ataque ao cume, Júlio, foi fundamental para eu chegar.
No momento do dia de atacar, como eu tinha dito, né, foram 3 ciclos de aclimatação, subi ao campo 2, voltei, subi ao campo 2, 3, voltei, e aí depois de 3 ciclos desse, a gente subiu em definitivo para fazer ataque ao cume. A gente subiu, chegou no campo 4 do Everest, 8.000 metros de altitude, no dia 22 de maio do ano passado. Quando eu cheguei no campo 4 com o Pasang, descansamos algumas horas e por volta das 10h30 da noite, mentira, por volta das 11h30 da noite do dia 22, nós saímos para o ataque ao cume. O Pasang, o meu Sherpa, saiu com muito frio, saiu esfregando os braços, esfregando as pernas, e tudo isso porque ele já estava muito esgotado. As condições climáticas atuais do planeta têm dificultado muito a gente encontrar boa janela de bom tempo, dificultado a condição de gelo, de neve, tem havido muito aquecimento, derretimento desse tipo de estrutura, e o Pasang tinha trabalhado muitas vezes de subir e descer acampamentos para levar barraca, para levar comida, para levar cilindro de oxigênio. Ele já tinha emagrecido demais dentro da expedição, e a gente olhava para ele e a gente percebia que ele estava extremamente esgotado. O frio, obviamente, tinha a ver com esse esgotamento, obviamente tinha a ver com essa perda de gordura corporal. Quando ele saiu do campo 4 comigo, ele saiu sentindo frio, eu ofereci para ele a minha luva pluma de ganso, ele não aceitou, a minha luva pinguim ele não aceitou, pedi para ele aumentar a disponibilidade de oxigênio do cilindro dele, ele não aumentou, porque à medida que a gente recebe mais oxigênio, aquece, né? Ele não aumentou. E aí, 2h30 depois da nossa saída do campo 4, ele olha para mim e fala, Areta, a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar, porque eu estou com as mãos congelando e os meus pés congelando, a gente vai ter que voltar. Eu entendi que a minha expedição, naquele momento, estava frustrada, eu me sentia forte, consciente, condição de subir, tentei negociar com o Pasang, falei, Pasang, me deixa aí sozinha, e você volta para o campo 4 para se recuperar. Claro que ele não deixou, porque ele tinha responsabilidade sobre mim. No instante seguinte, me bateu um arrependimento tão grande, porque como é que eu estava preocupada com o cume, o cara estava falando que estava com frio, com congelamento, e eu mal tinha ouvido a reclamação dele. E naquele momento me bateu um arrependimento. Antes da gente começar a descer, eu quis pedir desculpas para ele. Eu levantei os meus óculos, minha viseira, eu baixei a minha máscara de oxigênio, chorando, porque eu comecei a sentir um arrependimento a ponto de doer assim, o meu corpo. Por que eu estou falando isso? E chorando, eu olhei para ele e falei, Pasang, me desculpe pelo que eu falei, eu queria muito chegar lá em cima, mas se você tiver que ficar doente, congelar teu pé, tua mão, ficar na montanha, morrer, não me interessa mais subir, não me importa subir mais, não me interessa. Vamos descer, e me desculpe. O Pasang ficou sem entender muito o que estava acontecendo, questão de segundos, gente, segundos, assim. Naquele momento, é como se ele tivesse relembrado a Areta que tinha sido ao longo da expedição, né, de interação, de olhar a gente na horizontal, eu não estava acima dele, eu não estava abaixo dele, nós estamos na horizontal, nós éramos parceiros de escalada. Ele virou na direção do cume, na verdade, ele botou meu óculos, botou a máscara, virou na direção do cume e voltou a escalar. Eu não sei o que houve ali de pensamento, mas ele decidiu retomar a escalada e nós chegamos 8 horas depois dessa conversa no topo da montanha. Então, eu digo que é muito importante a gente respeitar quem está com a gente, é muito importante a gente valorizar o ser humano que está ali, porque, de fato, ele estava arriscando a vida dele para que eu chegasse. Ele congelou um dedo, o dedo anelar, um dedo da mão, assim como eu congelei o dedo anelar, só que foi um congelamento de nível leve, a ponto de a gente conseguir recuperar depois que a gente voltou para a cidade. Mas, de fato, chegando no topo, eu não somente acreditava que Deus estava no comando daquela realização, lembrava de todas as pessoas que tinham trabalhado para que eu estivesse ali, e abracei o Pasang porque eu só cheguei porque ele decidiu estar comigo. Foi muito interessante, foi uma experiência incrível, e, de fato, ninguém escala a montanha sozinho. Foi muita gente que trabalhou antes, trabalhou durante e trabalhou no dia de cume. Eu cheguei com muita gente ali. Eu ia dar muito beijo nele. Eu abracei, muita gratidão mesmo. Você, sem querer, respondeu a pergunta que eu ia te fazer, Areta, que eu ia perguntar justamente sobre essa relação com os Sherpas, né? Porque me parece, eu posso estar completamente enganada em relação a isso, mas assim, me parece que fica uma relação comercial um pouco esquisita, né? Que ela pode ficar muito esquisita, e na verdade a sua vida está ali na mão deles, né? Porque são eles que conhecem a montanha, eles que sobem e descem aquilo dali com oxigênio, sem oxigênio, né? E que são os caras que vão tirar da roubada, né? Se acontecer alguma coisa mais grave, né? Era isso que eu ia te perguntar.
e tinha... Mas eu quero fazer um complemento em relação a isso, Claudinha. Você sabe que quando a gente pensa em escalar Everest ou até outra montanha, eu gosto muito da filosofia de que em algum momento o outro pode não estar bem. Em algum momento você, mesmo sendo cliente, no meu caso eu era cliente ali, você pode ter que ajudar o outro, pode ter que ter mínima autonomia para, inclusive, assegurar que o outro fique bem. Então, em algum momento eu entendi que eu tinha que sair tão forte aqui do Brasil para Everest que em algum momento o guia poderia precisar de um resgate, de uma remoção. Eu teria que estar em condição plena para fazer isso acontecer. Essa tomada de consciência é fundamental para a gente entender que ele é ser humano, por mais experiente que ele seja, por mais que ele seja o guia, por mais que ele conheça muito mais aquilo lá do que eu, em algum momento nós teremos uma troca que a gente pode realmente, ele pode contar comigo para eu ajudá-lo. Eu não posso abandoná-lo na montanha. Mas você está certa. Muita gente tem um olhar para os Sherpas, um olhar muito comercial e artificial, a ponto de houve até um ano, uma temporada, não me lembro o ano exatamente, que teve um terremoto, né? Lá no Everest, um outro ano teve até avalanche, e os Sherpas, muitos Sherpas morreram em determinado evento, numa dessas tragédias, realmente morreram muitos Sherpas, aproximadamente 16 Sherpas, numa mesma temporada Everest, e os Sherpas decidiram, naquele momento, todos os Sherpas que tinham sobrevivido, decidiram que naquela temporada não aconteceria nenhuma expedição mais. Estava fechado, encerrado, qualquer tipo de expedição. E a gente ouve, e a gente sabe, até porque a empresa para quem eu trabalho também, eventualmente, está lá no Everest operando, a gente sabe que tiveram clientes que olharam para os Sherpas que tinham sobrevivido e dito, eu te pago o dobro, o triplo para a gente subir, continuar subindo, continuar escalando. Ou seja, tem muitos clientes, tem muitos, entre aspas, montanhistas, que olham para o Sherpa como sendo apenas um produto, uma coisa que vai me levar para cima. Eles não respeitaram nesse discurso, né, o ser humano que estava ali sofrendo porque os seus colegas tinham morrido. Sim. A ponto do Sherpa, naquele momento, responder, eu te pago 5 vezes mais se você trouxer o meu amigo Sherpa de volta. Me respeita. Então, esse olhar comercial realmente existe, infelizmente, e a gente está tentando mudar, né? Alguns montanhistas tentam mudar. Existe um documentário, né, 14.8000, não sei se vocês assistiram, e fala um pouco disso, né? O Sherpa não é Sherpa puro e simples, uma etnia. O Sherpa é um ser humano, ele tem primeiro nome, ele tem família, ele tem uma tradição, ele tem uma história. Vamos olhar para essas pessoas como sendo realmente nossos irmãos, digamos assim. Temos que respeitá-los. Eles são vulneráveis tanto quanto nós, então temos que respeitá-los. E você acha que... Desculpa, pode falar, que Cláudia. Assim, e você acha que... É porque, assim, eu penso muito sobre essa desqualificação, né, do Sherpa enquanto ser humano, bem, porque é muito grave, né? Assim, a gente vê o mundo tá um lugar muito doido e isso é um assunto que volta e meia me pego maquinando assim sobre, né? Mas aí eu acho que tá, assim, não sei, de novo, né? Te perguntando a sua opinião. Talvez por você ser guia de montanha, você não acha que você se colocar ali no lugar dele, né, e imaginar quais que vão ser as dificuldades que eles vão passar, né, e de saber identificar também, não foi importante, né, no momento que você viu que você tinha talvez se cedido um pouco, né, e se arrependeu e pediu desculpas para ele? Sem dúvida. Sem dúvida, ficou muito mais fácil para eu, Areta Guia, ter essa empatia, ter essa sensibilidade do que outras pessoas. Eu imagino que tenha sido mais fácil, Claudinha, mas eu acredito que toda relação na montanha é muito semelhante com a nossa relação urbana, a nossa relação aqui na cidade. Eu penso que o ser humano que nós somos aqui na cidade, nós conseguiríamos ser lá na montanha. Então, pessoas que desrespeitam o Sherpa, guias, ou qualquer outra pessoa que esteja ali, sei lá, o seu colega de grupo, outro cliente, realmente aquela pessoa é desse jeitinho aqui na cidade, que não respeita os seus colegas, que não respeita os seus pares. Talvez tenha sido mais fácil de eu ter um pensamento rápido, uma resposta mais rápida por conta de ser guia, mas não justifica alguém desrespeitar. Eu penso, Claudinha, que hoje em dia essa mentalidade está mudando um pouquinho,
porque a gente vê Sherpas, vê pessoas nepalesas que trabalham nesse ambiente, trabalham como guia de montanha, aparecendo um pouco mais nas redes sociais. O próprio Nimsdai, né, desse documentário 14.000, ele não é Sherpa, ele é de outra casta, ele é de outra etnia, mas ele é guia de montanha, principalmente no Himalaia. Mas ele é uma pessoa que aparece muito nas mídias, e as pessoas passaram a respeitá-lo muito por esse alcance que ele teve de muitas montanhas, como fazer o K2 na temporada invernal. E tem outros nepaleses, outros Sherpas que estão cada vez mais fortes nas redes sociais. Mas essas pessoas, aparecendo nas redes sociais, têm ganhado força também de marcas, têm passado a receber patrocínios, têm passado a ser valorizadas, têm passado a ser respeitadas. Operadoras de fora do Nepal, por exemplo, europeia e norte-americana, valorizam demais os Sherpas, porque sabem quanto eles são fundamentais para levar pessoas lá para o topo dessas montanhas, especialmente os 14.000. Então, é um conjunto, Claudinha. Eu acho que eles estamos passando por uma transição de gerar mais respeito a esse tipo de público, mas justamente porque todas essas variáveis estão formando essa força muito grande. Não dependerá mais. O guia, né, tem um poder muito grande, né? Os Sherpas têm um poder muito grande. Se eles não operarem, ninguém vai escalar. Tanto que nessa temporada que eu comentei com você, quando eles decidiram que não ia escalar, ninguém escalou. Ninguém escalou. É muito difícil você encontrar alguém realmente com condição física, emocional, experiência suficiente para subir em solo no Everest. Muito difícil. Então, quando eles reconhecem o poder que eles têm de decisão, a coisa muda. A coisa muda. Você sabe que eu estou lembrando aqui da pergunta que a Judy fez e acabei não respondendo. Como é que as pessoas lidam com lixo lá na montanha? Desculpem, Judy. Eu não sei se respondi, Claudinha. Judy, lixo na montanha no Everest. Teve uma ocasião que começou a aparecer muito divulgações de grandes... Não tem problema, estou aqui. Lembrei aqui, Judy, em tempo. Mas em determinado momento começou a se falar muito de resíduos sendo deixado na montanha. Particularmente, eu achei que lá em cima eu ia encontrar situação gravíssimas, piores do que eu encontrei. Você sabe que entre os campos, campo base, campo 1, campo 2, campo 3, praticamente a gente não encontra resíduo, entre aspas, lixo no caminho. Realmente a gente não encontra. Atualmente, existe uma espécie de ONG, de instituição, que exige que todo montanhista desça com uma quantidade de resíduos em suas sacolas, quando a gente chega ali quando a gente está descendo o campo, então descemos o campo 4, campo 3, campo 2, campo 1, quando a gente chega no campo base, tem uma espécie de ponto de apoio de pessoas dessa instituição recebendo a gente. E aí, cadê seu saco de resíduo? Cadê o lixo que você produziu, consumiu e cadê? Então, teoricamente, funciona bem esse processo. Porém, campo 4 do Everest não funciona nada disso. Campo 4 do Everest é o último acampamento do Everest, e eu entendo que, sem dúvida nenhuma, a gente está um pouco mais exposto, realmente a prioridade ali é a vida, tem momentos que tem ventos muito fortes, as pessoas descem o mais rápido possível, deixam para trás barraca, cilindro, panela, comida, roupas, corpos. No campo 4 do Everest, tem muita coisa sendo deixada. É onde eu vi... Agora, aí que eu entendi o que estavam falando de lixão ao céu aberto. No campo 4 do Everest tem muitos resíduos. E é muito difícil resolver essa questão. Na minha opinião pessoal, a forma de resolver esses lixos resíduos que estão sendo deixados ali, e, portanto, na minha opinião, é fundamental não ser deixado, porque não tem jogar fora, né, gente? Isso aí não precisa nem discutir. Não existe deixar, à medida que as pessoas vão depositando coisas ali, daqui a pouco, ao invés de escalarmos montanhas, nós vamos escalar montanhas de resíduos, e isso não é adequado, mas, enfim, na minha opinião, a forma de reduzir ou até zerar esse tipo de problema é todo cliente, todo montanhista pagar uma taxa extra de um Sherpa, de um guia extra para carregar esse tipo de resíduo. Então, não somente a gente pagar o nosso guia, a nossa operação, mas ter uma taxa extra para garantir que vá mais uma pessoa para ajudar a carregar esse resíduo dali. É muito difícil esperar que o Sherpa ou o cliente carregue. Muito difícil, porque é pesado, é esgotante, e, volto a dizer, a prioridade é a vida. Então, escalou, voltou, está todo mundo querendo descer o mais rápido possível, é muita carga para descer. Porém, a gente pode fomentar não somente o trabalho dessas pessoas lá na região e ainda garantir longevidade na montanha. Então, pagar o valor de um Sherpa a mais, e não é pouco, é aproximadamente $5.000,
é fundamental. Eu acho que as operadoras deveriam exigir isso. Eu acho que é dessa forma que a gente vai garantir com que haja preservação mínima ali, menor impacto naquela montanha. Nossa, é muito interessante você falar isso, Areta. Agradeço até a Jude pela pergunta. Quando eu fui lá no Elplomo, eu fiquei chocada com a quantidade de lixo. E isso você tá falando a 4.000 e tantos metros de altitude, as pessoas utilizando, né? Tipo, naturalmente, como o banheiro, deixando papel, deixando tudo e deixando lixo. E ali você está a 4.000, você poderia descer. O banheiro, eles recentemente fizeram um abrigo em um banheiro químico que estava fechado quando eu fui. Então, assim, aí você discuta, né? Porque, teoricamente, o banheiro químico seria o lugar mais adequado para você usar, já que nem todo mundo que faz o Elplomo, né, que é uma montanha bem menor, vai com estrutura, né? Quando eu fui, estava tendo o campo base da North Face e tinha, né? Eles montaram uma estrutura específica para eles, mas a maioria das pessoas que vai lá não vai com essa estrutura. Se você tem um banheiro químico, a gente acreditou que você poderia utilizar, mas ele estava fechado e, tipo, não é disponível. E você vê, assim, pessoas que utilizaram como banheiro ou que usaram a área, assim, você vê as pedrinhas bem marcadas, né, protegendo as regiões das barracas, mas ao redor, assim, eu achei muito lixo. E eu fiquei muito chocada com isso e eu ainda fico pensando, né? A gente como montanhista, você vai para um lugar desse, como você acha ok deixar algum tipo de resíduo, pensando principalmente né, em resíduo, tinha, sei lá, embalagem de Tetra Pak, coisas desse tipo que você sabe que, cara, não vai deteriorar ali, sabe? Tipo, você tá gerando um lixo absurdo e você vai lá para estar em contato com a natureza e que Tá sujando. claro que exatamente. E aí você, claro, vê aqui mas não quando você vai numa montanha aqui precisa. não, mas você Eu vai acho numa que você ia montanha no falar isso. Rio, não, Tem mas eu lixo. acho não, eu entendo isso, amiga. A questão é que você vai numa montanha aqui e você vê lixo, mas você vê muita gente que não é montanhista fazendo montanha aqui no Rio. Grupos enormes de trilha, não sei o quê. E sei lá, sempre na minha cabeça são pessoas que não são tão, né, não estão vivendo aquilo ali realmente. Estão pelo exercício, mas não pela vida de montanha. Agora, quem vai para uma montanha de 5.000, 6.000 metros, 8.000, tal, ela vai para uma vida de montanha. Então, assim, a vida de montanha dela não inclui uma responsabilidade com o meio ambiente. Cuidar Isso é da que eu montanha. acho que me chocou. Exatamente, não inclui isso. E aí eu acho que isso que me contou. É porque é me completamente chocou. distinta da situação que a Areta colocou, né? De repente você está descendo, já ter terminado de escalar e está passando por uma situação, de repente, de tempestade, avalanche, qualquer problema que pode estar acontecendo, você de fato ter que abandonar o material, porque senão você morre, né? Acho Não que não é era o isso caso lá. do Elplomo. Não é Mas o caso assim, as lá. pessoas são muito mal educadas, a gente vê, tipo, E aí eu absurdos. entendo e eu concordo completamente com você que, olha, a partir do momento que é claro que não é uma coisa barata, como você colocou, sei lá, os 5.000, que talvez não tenha que ter, você pagar um Sherpa, cada pessoa tem que pagar necessariamente mais um Sherpa, mas às vezes, sei lá, um grupo de cada 3 pagar mais um, né, pensando no tanto de lixo que vai ter para descer, dentro do valor total que você pagou para ir para o Everest. Quanto, entendeu? Acho que isso seria, na verdade, um valor bem... Por que são 5.000 dólares dentro de 60? Exatamente. Eu estou de acordo, porque, de fato, é nossa responsabilidade. A produção, o consumo, a destinação é nossa responsabilidade. Então, se a gente vai para uma montanha e isso não está contemplado, a gente nem tem que ir. A gente nem tem que ir. Exato. No caso aí dessa montanha que a Liva exemplificou, né, a 5.000, a 4.000, é um ambiente mais controlado. E ainda assim as pessoas não fazem. De modo geral, eu vi até aqui no chat, eu acho que a Amanda perguntou, como é que acontece essa questão de gerenciamento de resíduo lá na Bolívia. Mas eu vou até exemplificar não somente Bolívia, mas qualquer lugar que eu visitei, né, qualquer canto do mundo. Parques, de modo geral, têm um controle, têm um gerenciamento mais efetivo, mais sério, mais responsável.
geralmente os parques cobram e explicam e falam, né, que todo resíduo ou rejeito tem que ser trazido de volta. Não interessa se é número 2, se é comida, enfim, tudo isso tem que ser trazido de volta para que seja destinado para o lugar adequado. Só que na Bolívia, por exemplo, não tem muitos parques, não. E quando tem, não tem nem assim, uma fiscalização, um acompanhamento. Então, onde não é parque, depende muito, o gerenciamento depende muito da operação que está acontecendo lá. Pode ser que as empresas que estão operando exijam dos seus clientes uma atenção especial para esse resíduo e pode ser que não exijam. É assim que acontece. Infelizmente, a empresa privada aí que vai realmente dar um norte para esse tipo de atitude. Mas, Arieta, mais uma vez, as garrafas de oxigênio, que são zilhões delas que ficam por lá, assim, eu queria saber se elas normalmente são reaproveitadas ou por que eles não trazem de volta, porque aquilo ali vai ficar lá para sempre, né? Não tem um destino. Eu queria saber Jude, se ela de fato, é mais um resíduo, Jude, isso é mais um resíduo, mas assim, não é que não traz de volta. Algumas operadoras, alguns Sherpas não trazem de volta, alguns clientes não trazem de volta. A minha operação, por exemplo, levou, cada cliente tinha direito a 4 cilindros dentro do seu pacote e teve cliente que comprou 2 a mais. Então, teve gente que subiu com 6 cilindros. Eu não comprei a mais, até porque já estava na cota máxima aí. Inclusive, eu usei 3. Não usei 4, usei 3. Mas todos esses cilindros nós descemos para o campo base. A gente não tem que deixar lá em cima. As pessoas deixam por irresponsabilidade. Não tem que ficar lá em cima. E quando desce, e realmente quando cumpre a sua responsabilidade, seu compromisso, ele é reutilizado para a próxima temporada. Ele é reutilizado, o cilindro não é para uma temporada só. Como que se fala? Ele é inflado novamente com gás de oxigênio novamente. Areta, eu tenho outras perguntas. Você começou, por não? exemplo, eu sei que lá em cima, não sei se... Jude, você falou sobre pode falar, sua motivação, né? Bom, vou começar um pouquinho antes. Eu venho de uma família de montanhistas. Meus pais, meus avós já iam nas montanhas e acho surpreendente como você conseguiu em tão pouco tempo chegar lá ao topo do mundo, porque é muito rápido, né? Você diz 14 anos, desde que você começou, 11 anos, 10 anos, desde que você se profissionalizou, é muito rápido. E você motivou isso com a sua motivação pessoal de uma mulher negra ainda da periferia e com essa motivação pessoal de você se encontrar na montanha, ponderar na montanha. Então, minha pergunta, na verdade, vai daqui para frente. Quais são os seus objetivos, tanto para você mesmo, quanto no trabalho social que você está fazendo, que você está querendo? O que o Everest está te dando de força adicional? Sei lá, como que vai ficar isso no futuro para você? Legal, Hans, eu adorei essa pergunta e de fato é isso, né? A gente ganha uma força adicional a cada escalada que nós fazemos. Eu voltei assim me sentindo super empoderada, entendendo que o limite é apenas uma coisa que eu coloco, entender que não existe limite, eu posso ir onde eu bem quiser. E acredito que isso não é exclusividade minha, eu entendo que todo mundo tem potencial gigante de chegar onde bem entender. Eu chamo isso de poder interno bruto, potencial de sonhar e de realizar. Mas eu voltei tão empoderada, Hans, acreditando que aquele sonho que eu tinha quando eu ingressei em educação física precisa acontecer, vai acontecer, que é o de ter paredes escaladas como nas periferias, como sendo o ambiente para as pessoas se integrarem, para as pessoas interagirem, ter acesso não somente ao esporte, mas ter acesso a diversas educações aí informais, por exemplo, educação financeira, por exemplo, educação sobre sustentabilidade, por exemplo, informações sobre cultura, arte, esporte, culinária, enfim, filosofia. Eu amo filosofia, então eu acredito que a parede escalada pode ser montada ao redor de um container, que será a sala de aula, onde as pessoas, principalmente jovens, podem se encontrar para ter acesso a essas informações, para eles se sentirem realmente cada vez mais empoderados para ser protagonistas da sua história, para realmente transformar suas vidas, da sua família, de todo o seu entorno. É esse impacto de vida que eu pretendo através da minha realização. Agora,
quero também voltar às montanhas, né, Hans? Eu sou apaixonada demais por montanhas, eu voltei entendendo que há muito mais a ser visitado. Quero ir ao Rio de Janeiro, quero visitar as montanhas daí. Meu próximo projeto é escalar Sarrama. Sarrama é a mais alta montanha da Bolívia. Eu devo ir para lá em julho. Eu tenho um desejo enorme de conhecer Denali, que está ali no Alasca, na América do Norte, que é as pessoas dizem que parece até mais desafiador do que o próprio Everest, por conta de você ter que ser ainda mais autônomo, carregar peso de 50 a 80 quilos no trenó, na mochila. Ali não dá para contar com carregadores, não existe esse serviço. Você precisa minimamente ter uma larga experiência e saber que você vai voltar de lá realmente muito mais autônomo do ponto de vista de alta montanha. Então, Sarrama e Denali são os meus objetivos aí em montanha. Agora, tem um outro projeto que está acontecendo, que está para ser lançado, que é o projeto do livro biográfico. Eu entendo que a minha história precisava ser registrada, nem que fosse para o meu sobrinho ler daqui a alguns anos, mas eu decidi escrever um livro biográfico, contando com a ajuda de 2 jornalistas, Rodrigo Grillo e Débora Rubim. Esse livro vai ser lançado em junho. Já está escrito o manuscrito, já está na editora, estamos formatando, e em junho a gente vai ter o livro Da Sucata ao Everest, que conta essa minha história, e justamente para fazer com que as pessoas se sintam inspiradas. Realmente todo mundo se sinta em condição de alcançar o Everest que bem quiser, que bem imaginar. E a gente não pode se limitar por conta de estrutura, por conta de cor, por conta de localização de moradia, por conta de nada. Ninguém pode nos limitar, ninguém. Nada, nada. Areta, bom, tem uma pergunta da Amanda no chat, que se aumentou o número de clientes te procurando como guia pouso feito no Everest. Interessantíssimo, Amanda. Aumentou sim, é interessante porque é aquilo que a gente fala, né? Eu já tinha 10 anos de experiências, eu tinha visitado 7 países, eu tinha escalado o Aconcagua, por exemplo, 4 vezes, Elbrus, Kilimanjaro, Chimborazo, muitas montanhas, mas o Everest tem esse status quo, ou até... Ele é conhecido por todo mundo, né? Até porque não é montanhista. Então, aumentou sim a procura. As pessoas, de algum modo, atestam que a Areta hoje é uma melhor escaladora ou melhor guia do que antes. É engraçado pensar assim, porque não é adequado, na minha opinião, não é adequado. Nem todo mundo que escala Everest realmente tem vasta experiência, mas as pessoas fazem essa associação e aumentou sim, ainda bem. Gosto de trabalhar, então deu certo. Certo, eu tinha uma pergunta. Pode falar, depois eu falo. Tá. A minha pergunta era qual rota que você usou, né, para subir o Everest. Legal. A gente sabe que tem várias rotas. Exato. Desculpa que estou muito mal. Eu escolhi e escalei, Ângela, a face sul do Everest, que é ali pelo Nepal. É a mais tradicional, é a mais visitada. O maior risco que a gente entende que existe por essa rota é a cascata do Khumbu, onde eu passei 6 vezes entre subir e descer para aclimatação e para seco de cume. É o trecho entre o campo base e o campo 1, cascata do Khumbu, que está em constante movimento, glaciar, uma língua de gelo enorme, se movimentando o tempo todo, com quedas de blocos de gelo, com risco de queda de greta, de avalanche, enfim, muito perigoso esse trecho, que a gente fazia em média em 1h30 para cada passagem, mas foi a face sul. Tenho vontade de ir pela face norte também, pelo Tibete, pela China, mas não sei ainda quando, vai depender muito do dinheiro chegar. Claudinha, pode falar. Mas agora, Areta, você está com mais cliente, ó, vai ser mais fácil juntar dinheiro para fazer outra face. Lívia, tem uma coisa que eu tenho comentado, que mais clientes, claro, vai ter mais remuneração, mas, por exemplo, eu não pretendo, ainda não pretendo, não fui instigada a guiar ninguém no Everest, sabe? É interessante que a impressão que eu tive no Everest é que é realmente uma montanha que existe alto risco de morte. Eu acho que é muita responsabilidade levar pessoas para lá. Eu super respeito Sherpas, super respeito qualquer outro guia que não seja Sherpa, mas enfim, que leva pessoas para lá, porque de fato é um risco iminente. Não é a mais difícil montanha do mundo, mas o risco de morte é iminente, a ponto de a gente entender que por temporada tem 8 mortes por temporada. Na temporada que eu estive lá, houveram 4 mortes pela face sul. Mas pretendo voltar se for com um amigo ou realmente como uma escalada própria e única minha, sem guiar ninguém, sem ter a responsabilidade comercial.
Mas com certeza é diferente, né? Quando você está guiando uma pessoa assim. Mas quando você estava até falando do Sherpa, ficou muito a imagem na minha cabeça de que qualquer escalada que você faça, qualquer montanha que você faça, independente de você estar pagando ou não uma pessoa para te guiar, é baseada numa parceria, né? Sem dúvida. Não existe na montanha essa questão, né? É claro que às vezes tem uma pessoa com muito mais experiência que a guia por isso, mas é uma parceria. Você também tem que estar preparado e forte para poder vencer aquilo ali. E é um pouco... às vezes a gente quer fazer algo que a gente não está preparado para, e isso não coloca só a nossa vida em risco, mas também da pessoa que a gente está às vezes... muitas vezes até por estar pagando acha que a pessoa tem que fazer, mas não, eu não entendo dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que fazer nossa parte também de estar preparado para estar naquele ambiente ali, né? Perfeito. Estou de acordo com tudo que você falou. A gente tem que entender que a gente é ser humano, né? Todo ser humano é vulnerável, todo ser humano tem suas dificuldades. A gente precisa realmente estar podendo contribuir com o outro, assim como o outro precisa estar pronto para contribuir com a gente. Por isso eu Também digo concordo. que para mim é escola. Na cidade também é assim. Os nepaleses são muito simpáticos, são pessoas muito agradáveis, são muito simples, mas são muito, assim, interessantes. Eu gostei muito de todos os nepaleses que eu conheci, mas eu tinha muita vontade, assim, de ficar até amanhã falando com você, mas o pessoal vai me bater aqui, entendeu? Tem uma característica muito grande nos nepaleses, de modo geral, e principalmente quem está trabalhando, seja na montanha ou na cidade, eles são muito servis, né? Isso me incomodava bastante, sabe, Júlia? Porque eles olham para a gente como a gente enquanto turista, né? Enquanto contratante, eles olham para a gente como a gente sendo algo superior a eles. E até essa questão das castas, das etnias, né? Eles entendem que determinadas castas são realmente para servir, são subalternos. E isso me incomodava bastante, mas eu tinha que entender que fazia parte das gerações, da cultura. Mas o que eu podia fazer realmente é, o tempo todo, tentar mostrar para eles que nós estávamos na horizontal, o tempo todo. Ele não era mais nem menos que eles. Isso foi muito positivo. De algum modo, eu acho que foi bom para mim, foi bom para eles, e eu acho que é assim que tem que ser a vida. Areta, e você não acha que isso está mudando? Porque você falou aí, eu não sei, você falou que esqueci o nome dele, do filme, ele não era da mesma casta, né? Exatamente. Ele não era e também teve os nepaleses, que eu também não sei a casta deles, mas que fizeram o primeiro voo, né, de parapente do Everest, que é um feito, assim, tipo... Então, de olho nisso, assim, né? Estamos de olho, eu observando. Mas a minha impressão, assim, é de que talvez isso esteja mudando, até culturalmente, né, de eles também serem muito mais... vamos dizer, sujeitos de ação e que se colocarem nessa posição de aquela ali era uma expedição deles, do pessoal de lá, né? Uma expedição local. E é claro que talvez se fosse uma expedição gringa, né? Vamos botar assim lá, tivesse muito mais visibilidade do que teve, mas o feito que eles tiveram, eu fiquei assim, de cara, tipo, gente, o que eles fizeram é surreal, o número de picos, né? Tipo, então, assim, minha impressão com esses feitos, né, é que eles estão se colocando em outra posição e só aplaudir, né? Tipo, incríveis. Lívia, eu diria que está em transição, algo já está melhor do que antes, mas infelizmente são casos muito pontuais ainda. Se a gente considerar o campo base é o maior acampamento, o campo base do Everest, é o maior acampamento base do mundo. Tem-se aproximadamente 400 turistas por ano. A gente multiplica isso por 3, considerando que muitos, do ponto de vista de população no campo base, né? Então, 400 turistas, mais 800 pessoas trabalhando, entre guias, carregadores, cozinheiros. Esses casos, a gente pode contar nas mãos, né? No caso aí da expedição do Nimes Dai, sei lá, ele mencionou ali máximo 10 Sherpas, né? Máximo 10 guias que estiveram com ele no Everest, no Makalu, nos outros 8.000. Então, dá para contar nas mãos o número de pessoas que têm visibilidade. Se nós lembrarmos de escaladores que não são nepaleses, nós vamos lembrar de muito mais nomes. Vocês, por exemplo, sabem algum nome de nepalesa, Sherpa? Vocês conhecem algum? Eu ia perguntar isso. Eu conheço uma muito famosa
Eu conheço uma que é muito, que é a mais conhecida, que escalou 10 vezes o Everest, é a Lakpa Sherpa. Ou seja, se a gente for procurar guias mulheres do mundo, tem muito mais, se não seja do Nepal. Então, de algum modo, é pontual, de algum modo já está melhor do que antes, do ponto de vista de serem respeitados, valorizados, mas há muito que melhorar. Principalmente, eu diria, não somente pela falta desse público externo, que são os turistas, seja os estrangeiros de modo geral, mas pela cultura, eles já estão enraizados, né? São gerações e gerações dizendo para eles que eles são menos, que eles têm que servir, que a etnia está dizendo para eles que eles começam pobre, terminam pobre, que eles são montanhistas, terminam... Enfim, do jeito que começou lá não sei onde, gerações e gerações para trás, tem que terminar aqui. Então, é uma cultura já enraizada, difícil de mudar essa concepção. Mas o mais importante é eles entenderem que, independente da cultura que eles têm poder de determinar se a escalada vai acontecer ou não. Eles têm poder de determinar, eles têm poder, eles têm que perceber que eles são importantes e fundamentais para as coisas ali acontecerem. Os outros não podem estabelecer a operação. São eles que precisam estabelecer como é que vão ser tratados. Eles têm condição de exigir isso. Olha o poder que eles têm, determinar quem chega no topo do mundo. Isso não é tipo, é um baita de um poder. Se é o tem, maior poder. É um baita de um poder. Tipo, quem chega no topo do mundo. Exatamente. Areta, as operadoras que fazem... desculpa, Claudinha. Fala aí. Não, eu só queria saber das operadoras, se as operadoras que fazem as expedições para lá são do Nepal ou se elas são, quer dizer, sei que tem americanos, etc. Mas no Nepal existe operadora para ir para lá, para o Everest? Tem operadoras no Nepal, tanto de expedição quanto de trek campo base. O que acontece, e é muito comum, então, é que as operadoras de fora do Nepal recontratam essa operação local e tem como moeda de troca, principalmente, um melhor treinamento para atendimento ao público e para saber como lidar com atendimento ao estrangeiro. De modo geral, as operadoras locais não sabem que tipo de operação vão poder ofertar para os turistas, que querem uma comidinha diferente, que querem um colchãozinho, que querem uma aguinha quente. Então, essa estruturação para receber turistas de maneira mais convencional, em que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, espera, realmente são os estrangeiros que levam esse tipo de treinamento, de preparo, de condição. Mas, de modo geral, eles acabam não contratando, não é nem o operador local que eles contratam. O que acontece é que as empresas estrangeiras contratam equipes. Sherpas, carregadores, cozinheiros, eles acabam contratando equipes que ajudam eles na operação. No Brasil, a única operadora comercial para a expedição Everest é realmente a Great Six, essa empresa que eu trabalho. É a única empresa do Brasil que opera a expedição Everest. Mas, ainda assim, eles contratam serviços locais, operador local, para ter essa parceria. Na verdade, a Great Six, qualquer lugar que ela visita, mesmo que seja ali a 100 metros de Campinas, a 100 quilômetros de Campinas, ela contrata público local, porque a gente entende que é o público local, é o guia local que cuida, que preserva aquela região, que sabe as atualizações que acontecem ali, do ponto de vista burocrático, jurídico, de fauna, de flora, onde pode entrar, onde não pode, o que pode fazer, como é que é a população no entorno. Então, a Great realmente faz questão de sempre contratar guias locais, operação local, em respeito a essa preservação que o público local estabelece. Areta. Em relação aos seus planos futuros, você está sabendo que tem eu conheço duas iniciativas em favelas aqui que fazem escalada, tem o Centro de Escalada Urbana na Rocinha, e você tem o Centro de Montanha no Vidigal, que fica no Vidigal, fica até dentro de uma ONG que oferece capacitação para jovens. Então, pontos de encontro dentro da ONG. Eu tive a felicidade de instalar energia solar lá no passado, então a gente está aqui também juntando escalada com outros temas, com outras visões, e atrás dessa ONG é uma via super clássica que sobe ao Irmão Maior, onde eu estive com a Lívia recentemente para regrampear um pouquinho. Então, quando você vier de novo aqui para o Rio,
vamos Me conhecer essas apresenta. iniciativas, né? Por favor, Eu acho por que, favor. eu acho que a É, gente e tem um dever de casa para cumprir com a Arita, né? Que é assim, tipo, ela tem que ir para o Rio, arrumar um tempinho nessa também agenda aí acho. dela, Ah. que tem fila aqui querendo escalar com você, Arita. Vocês terão dificuldade comigo, hein? Parece que eu estou longe da rocha. Nada, mas a gente aqui, a gente A leva gente se você pro garante. perrengue, a gente leva Boa, você pro boa, perrengue e dá tudo certo. boa. Ô, E Hans, ô, Klaus, só para um pequeno comentário. Tem também o projeto do pessoal lá do Evolução, né? Do Muro, que eu acho que é outro projeto, além dos dois que o Hans citou, né? Legal, Não, é o legal. mesmo sim. projeto do céu, é o mesmo Eu projeto, acho só que eles que recebem os meninos do céu, não é ele isso? recebe os meninos do É. céu Tá. e ele é o mesmo projeto, só que tem um apoio da ABE para que eles treinem lá dentro da evolução com um treinador pago, não sei quantas vezes por semana e gratuitamente. Então, Fantástico, é fantástico. Quero isso. conhecer. Sim. De fato, quando eu for ao Rio, eu preciso conhecer esses projetos. Isso, e aí a gente vê como que faz para te colocar em contato, Tá bom. porque, bem, você vai ter tem muito trabalho pela frente, né? E Legal, talvez essas legal. pessoas já saibam alguma coisa tipo de caminhos mais fáceis para Perfeito, conseguir perfeito. ajuda, né? E Aham, patrocínio, essas coisas todas. aham. Mas Você o sabe que que eu eu... ia te perguntar era sobre isso e perguntar tipo, a coisa mais básica também, que é assim, como é que é chegar, iniciar a caminhada, né, no rumo ao Everest, aquela coisa de você estar de cara para a montanha, e qual foi a sensação de quando você chegou lá em cima, né, e, assim, vinculada com essa coisa, né, do empoderamento de tipo, não, beleza, agora eu vou descer e vou fazer, tipo, o meu projeto acontecer. É muito... Eu já tinha ido ao campo base do Everest, eu já conhecia esse trecho até o Base Camp, mas a minha experiência durante a expedição, mesmo nesse período de aproximação, mesmo nesse período de 10 dias até o campo base, eu estava transbordando de alegria, era como se eu estivesse realizando algo quase impossível, quase improvável, e de fato eu entendi que era uma realização privilegiada. Quando eu cheguei no topo do Everest, eu me senti pisando no local privilegiado, eu entendia que ali poucas pessoas tinham chegado, eu entendia que ali poucas pessoas tinham tido a oportunidade de estar. Naquele momento eu queria muito, muito que a minha família estivesse ali comigo, sabe? Eu queria muito que eles tivessem tido a oportunidade de ver o que eu estava vendo ali de cima, a oportunidade de vivenciar aquela experiência tão desafiadora, ao mesmo tempo tão engrandecedora que eu estava vivendo. Então, eu transbordava de alegria e de gratidão mesmo. Foi realmente muito incrível, a ponto de entender que é tão raro aquela realização, tão raro que eu voltei realmente muito forte, entendendo que nada mais vai me parar. Não há medo nenhum que vai me parar. Eu sinto medo todo tempo, né? A gente, enquanto ser humano, é natural que sentirmos medo. Mas o que eu faço com o medo hoje é realmente transformar aquilo num potencial maior de segurança, num potencial maior de execução. Eu vejo o que é que está me dando medo, por que é que eu estou com medo, entender que eu, enquanto ser vivente, eu tenho que viver a minha mente independente das adversidades, independente do meu medo. Eu quero ser hoje a melhor areta aqui com vocês nesse bate-papo. Eu quero ser hoje a melhor pessoa que está realmente até captando informações de vocês, aprendendo com a fala de vocês. Eu quero ser a minha melhor versão, por mais que eu seja tímida, por mais que eu tenha medo, por mais que isso e aquilo, mas enfim, eu quero superar esses obstáculos que vêm surgindo, porque se eu cheguei no Everest, se eu escalei várias outras montanhas, se eu cheguei em lugares que eu nunca havia imaginado na minha infância, na minha adolescência, o que é que vai me parar? Nada vai me parar. Eu sei que eu tenho uma vida limitada, a gente tem a única certeza é que a gente vai morrer, e essa minha vida tem que ser especial, tem que ser maravilhosa. Eu votei com essa certeza. Então, é muito... Por que eu sou apaixonada por montanha e incentivo as pessoas a realizarem? Não importa o nível de dificuldade da montanha que a gente vai visitar, a gente sempre volta melhor versão, a gente sempre volta transformado. Então, é o tipo de empreitada que eu venho dia a dia tentando incentivar as pessoas a realizar. Maravilhoso.
Gente, a gente está chegando aqui em 1h30 de papo já, e eu acho que dava para estender pela madrugada toda. Mas não é, eu acho que a gente tinha que fazer um pós, né, desse papo de montanha. Com certeza. E aí eu queria perguntar, né, para quem está aqui assistindo a gente até agora, se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta e se você quer comentar mais alguma coisa, Areta. E eu quero fazer uma pergunta. E refazer o convite, que eu vou ficar repetindo isso até você ir ao Rio. É isso. Por favor, Claudinha, já estou me sentindo assim à vontade para realmente cobrar essa recepção assim que eu for. Não tenha dúvida que vou te chamar. Eu não sei se o pessoal tem mais perguntas aí. Caso a gente não tenha mais tempo, eu fico à disposição de vocês. Por favor, Claudinha, você pode compartilhar o meu telefone com quem você desejar. Eu sempre estarei aberta para vocês. Sabe que eu fiquei curiosa, depois eu pedi o telefone do Hans, quero saber que história é essa de energia solar que ele colocou lá no centro de escalado. Eu sou bem interessada por essas iniciativas sustentáveis. Depois de conversa, Hans, mas estou à disposição. Se tiverem mais perguntas aí, pode fazer, por favor. Última pergunta, não vou mais falar. Eu quero saber quanto tempo de contemplação você ficou lá em cima. Quer dizer, quanto tempo é possível ficar lá em cima? Legal. A gente diz que é possível ficar no topo de uma montanha dependendo de algumas variáveis, né? Uma delas é a condição fisiológica, a gente chega lá, a gente chega muito mal, não dá para ficar muito tempo. A condição climática, então, se tiver muito vento, ou já estiver muito tarde, com risco de derreter gelo, porque à medida que o sol nasce, né, a chance de derreter neve e gelo aumenta. A condição do seu guia, a condição do seu grupo. Então, no caso do Everest, a gente diz que a gente pode ficar ali de 5 minutos a 45 minutos, aproximadamente, especialmente com suplementação de oxigênio. Eu tinha condição de ficar mais tempo, mas quando eu falei para sangue, faz mais um vídeo aqui, vamos ficar mais aqui. Eu estava ali, nossa, curtindo muito. Tá lindo demais. Eu falei, não, vamos embora, então, vamos embora, está muito frio. Eu consegui ficar 15 minutos, Júlio. Foi bom, queria ter ficado mais, mas suficiente aí para eu conseguir fazer alguns poucos registros. Um dia muito aberto, muito claro, eu via realmente o sol lá longe, a terra é redonda, visto do Everest, a terra é redonda. Eu estava acima das nuvens, eu estava acima do Himalaia, eu via o Tibete de um lado, eu via o Nepal do outro lado, realmente uma cadeia gigantesca de montanhas, é lindo demais, mas deu para aproveitar. Eu diria que faria tudo de novo, valeu muito a pena, e se eu tivesse dinheiro, eu voltaria para lá. Eu acho que eu teria uma melhor execução. Voltaria muito Parabéns, bem. Parabéns, maravilhoso. Obrigada, gostei muito. Muito obrigada. Areta, eu só quero fazer uma pergunta. Quer ser minha amiga? Absolutamente, linda. Quero ser amiga de todos vocês e não tenha dúvidas, né, que eu acho que essa troca nossa vai amplificar e ficar ainda mais interessante quando eu estiver aí pelo Rio, a gente se vê pessoalmente. Eu acho que a ideia do montanhismo tem que ser democratizado, não depende de uma pessoa, depende de nós todos, e realmente esse trabalho nosso cooperativo, coletivo, que vai fazer esse resultado a ser alcançado, principalmente buscando essa coisa da prática responsável, né? A gente que tem o conhecimento, que tem o acesso, a gente precisa divulgar uma forma mais adequada de realizar. E não tenho dúvida que eu vou aí não para ensinar nada para ninguém, vocês vão me ensinar a escalar aí no Rio, vão apanhar muito no sentido de eu dou muito trabalho, eu sou fraca na escalada em rocha, mas eu espero que vocês sejam pacientes comigo, vai dar tudo certo. O Areta, aqui tem via para todos os níveis. Boa, tem vias para todos os níveis. Você vai adorar aqui. É o paraíso. Cuidado com a Lívia, que a Lívia é braba. Ela tem essa carinha de anjo aí, mas a bicha é... É mesmo, é meu. Brabona. Ô, Raiz! Dá medo. Como assim? Ô, Raiz, era para você me ajudar, não era para você me trollar. Eu estava te elogiando aí. Exatamente, ela elogiou. Boa demais. Querendo companhia para um perrengue, chama a Lívia. Boa! Eu, no caso, eu levo o lanche. Querendo companhia da terceira idade, me chama. Até porque eu acho que a gente já pode fazer uma festa. Eu sou preferencial, então eu vou antes de vocês, eu vou escalar com ela. Desculpa. Claudinha, já tem que chamar a Areta para a festa junina do clube. Vem já para... Tem data, Claudinha? Manda a data, Claudinha. Quem sabe? Então, olha só, vamos lá, divulgação oficial, a festa vai ser eu vou sair de São Paulo, então dá pra gente
e todo mundo no mesmo carro. Eu, Top. você e a Ângela. No dia vai ser 24 de junho. A gente pode organizar isso daí. Boa, boa. Pô, ia ser Então o é isso. máximo. Nossa, Tô deixando isso é anotado aqui. É sensacional. alta temporada também de montanha, gente. Que delícia. Então, e Ótimo vai ser saber na que já arrumei montanha. carona. Então, Só vai ser na incorporar os 10 montanha. reais. E a festa junina do clube vai ser num lugar que tem escalada. Então, olha só, se eu fosse você, eu Exato. pensava bem. Tem escalada, tem caminhada, tem piscina, tem tudo que você puder imaginar. É tudo O de tipo bom. de convite irrecusável, né? Show de bola. Tá anotado É aqui, dia isso. 24. Bora tentar. A gente trabalha só com convites irrecusáveis. É isso aí! Bom demais, turma. De fato, eu estou muito contente pelo nosso bate-papo, muito grata por vocês quererem me ouvir, respeitar a minha história, e isso não tem preço, né? Não tem preço mesmo. Então, muito obrigada, eu fico à disposição de vocês. Voltemos aí nos falar e, quem sabe, nos encontrar. É isso. Gente, eu vou só pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer um registro, né? Desse papo virtual. Olha o Luiz Ricardo colocando ali, hashtag vem pro Rio. Tá garantido. Vou usar essa aí, Luiz Ricardo. É isso. Olha, Areta, eu tenho escaladores aqui atrás de mim, ó. Eu achei, que fofura! Eles ficam aqui tomando conta de mim todo dia. Fantástico, fantástico. Só E o Hans? O Hans tem neve atrás dele. Tem neve para ambientar um pouquinho, não era só menos que 3.000 metros, mas pelo menos a sensação. Para instigar, gente. É isso aí. Boa. Já tirou a foto já, Claudinha? Tá, Jandira ainda está na nuvem. Estou aguardando aqui o povo entrar, né? Eu acho que os demais não vão botar a câmera, não. Estão tímidos. Eles printaram daí? Pera aí, rapidinho, que eu tô cheio pra luz, que eu tô na rua, gente. Pera aí. Dá para ver. Fábio, olha que só, honra, eu acho que que o honra, Fábio tem não que tem fazer. desculpa. Acho que o Fábio tem Tá que visível, fechar tá a visível. reunião. Eu tava trabalhando, gente. Pera aí, que eu tô vindo pra bacana. luz. Pera aí, pra sair na foto. Tá ótimo, tá ótimo. Fábio não tem Fábio, desculpa, não tem essa, né, apresenta. Fábio? Qualquer lugar acompanhou aí, que legal, que bacana, gente. Muito bom. Oi, tá prazer conhecer. Infelizmente, vou ter que ouvir a gravação, porque eu tava trabalhando, não consegui ver tudo, mas, pô, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado mesmo, Areta. Eu que agradeço. Apresenta, Fábio. Como diria o meu amigo, máximo respeito. Máximo respeito. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Então, meu nome é Fábio Cândido, né? Atualmente estou presidente aqui do Light e aproveito para fazer o convite. A hora que você quiser, o Light está de portas abertas. Você pode vir à vontade aqui, te marca uma reunião, toma um gelinho. A gente gosta de tomar uma cervejinha às vezes, que ninguém é de ferro, né? Show. Então, combinadíssimo, combinadíssimo. Muito obrigado. Vou cobrar essa recepção, turma. Fiquem tranquilos, não tenho dúvida. Pode vir. Combinadíssimo, show. Obrigada. É isso, gente. Olha, obrigada a todos que participaram e obrigada, Areta, mais uma vez. Boa noite. E amanhã eu tô chegando no Rio, hein? Boa. Ei, garota. Vem que vem, vem que vem. Ótimo. Me chama para escalar. Beijos. Boa noite, Boa noite, gente. Foi ótimo o bate-papo. Bom demais, bom demais. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, galera. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.